Olá! Hoje exploraremos um capítulo fascinante que deixou sua marca nas páginas da história, mais precisamente nas areias do Egito, a Batalha do Nilo. Preparem-se para mergulhar em terras desconhecidas, onde o Nilo serpenteia entre pirâmides e palácios, enquanto os destinos de impérios se entrelaçam em uma dança de poder. Vamos desvendar os desafios, as alianças e as reviravoltas que compõem esse capítulo marcante da história. Durante a dinastia Ptolomaica, que teve início com Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande, o Egito estabeleceu uma série de alianças com Roma, visando garantir estabilidade e evitar conflitos. No entanto, apesar dessas alianças, as relações entre as duas civilizações frequentemente enfrentavam desafios. À medida que Cleópatra assumiu o trono em 51 a.C., herdou um reino que enfrentava problemas financeiros e estava sob a ameaça de ser anexado pelo Império Romano. Além de dificuldades financeiras, Cleópatra também enfrentou o desafio político de governar ao lado de seu irmão, Ptolomeu XIII, conforme estipulado pelo testamento de seu pai, Ptolomeu XII. Essa situação levantou especulações sobre um possível casamento entre Cleópatra e Ptolomeu, seguindo uma prática comum na dinastia ptolomaica. No entanto, registros históricos oficiais mencionam Cleópatra como a única governante do Egito, sugerindo que talvez ela não tenha se casado com seu irmão. Essa discrepância nos documentos históricos levanta questões sobre a verdadeira natureza do relacionamento entre Cleópatra e Ptolomeu e sobre a extensão de seu poder como governante. Apesar de afastado do governo, Ptolomeu continuava a exercer uma considerável influência nos assuntos egípcios, mantendo sólidas alianças políticas, entre as quais se destacava seu tutor, Potino. Ptolomeu tramava nos bastidores para garantir sua posição e assumir o comando do Egito, o que iniciou uma série de turbulência política e conflitos internos. As interações entre Roma e o Egito atingiram um ponto crucial quando o filho de Pompeu, conhecido como Pompeu o Jovem, buscou refúgio em Alexandria após a derrota de seu pai para Júlio César. Envolvido em um conflito interno na cidade, Pompeu o Jovem apelou aos dois irmãos rivais, Cleópatra e Ptolomeu, em busca de auxílio. Tanto Cleópatra quanto Ptolomeu responderam ao apelo de Pompeu, contribuindo com embarcações e tropas como uma forma de saldar parte da dívida financeira que o Egito tinha com Roma. Após essa resolução diplomática, o conflito entre os irmãos persistiu. Cleópatra acabou sendo derrotada por seu irmão mais novo e seus aliados. Após sua derrota, Cleópatra foi banida do Egito por seu irmão. A decisão de exilá-la pode ter sido influenciada pela necessidade de Ptolomeu consolidar seu próprio poder e eliminar uma potencial ameaça ao seu governo. Enquanto isso, o romano Pompeu, que havia perdido a batalha de Farsalos para Júlio César, fugiu para o Egito em busca de refúgio. O eunuco Potino, conselheiro e tutor de Ptolomeu, estava preocupado com a possibilidade de Pompeu utilizar o Egito como uma base militar para o conflito civil romano, temendo que isso trouxesse um mar de sangue para as areias do Egito e comprometesse a estabilidade do reino. Diante desse cenário, Potino sugeriu uma trama para assassinar Pompeu e evitar a possível interferência romana nos assuntos egípcios. Em 28 de janeiro de 48 a.C., Pompeu foi levado a uma embarcação a mando de Ptolomeu, onde foi brutalmente assassinado por soldados egípcios a mando do faraó. Sua cabeça foi decapitada e embalsamada, com a intenção de enviar um troféu macabro a Júlio César como um gesto de amizade. Potino acreditava que o assassinato de Pompeu abriria caminho para uma boa relação com Júlio César, pois demonstraria a disposição do Egito em cooperar com o líder romano. No entanto, essa ação acabou tendo o efeito oposto, já que Júlio César, apesar de inimigo de Pompeu, outrora teve uma relação de amizade próxima com seu rival. César, agora no Egito, viu a necessidade de resolver o conflito que assolava o país. Enviou emissários para informar ambos os irmãos, Ptolomeu e Cleópatra, para que cessarem as hostilidades e encontrarem-se com ele no Palácio Real em Alexandria. Ao mesmo tempo, César exigiu grandes quantidades de dinheiro como pagamento pela licença de suas tropas, visando garantir a estabilidade e a segurança do Egito. Inicialmente, Ptolomeu estava relutante em enviar qualquer quantia, preocupado com as consequências financeiras e políticas dessa ação. No entanto, ele foi aconselhado por Potino a seguir em frente e se reunir com César como uma medida para resolver o impasse. Entretanto, Cleópatra agiu rapidamente, antecipando-se ao irmão e encontrando-se com o líder romano no palácio. Cleópatra, reconhecida por sua notável inteligência e poder de sedução, habilmente persuadiu César a intervir em seu favor,
uma vez que seu irmão Ptolomeu não estava disposto a submeter às exigências de Roma. Apesar disso, César propôs que ambos os irmãos governassem o Egito em conjunto. No entanto, Ptolomeu rejeitou a ideia, mantendo sua aspiração de governar o país individualmente. Nesse cenário tenso, o eunuco Potino instigou uma revolta entre os habitantes de Alexandria, que, além de resistirem às demandas romanas, rapidamente se voltaram contra os próprios romanos. A situação política e social tornou-se cada vez mais complexa e impossível de se resolver diplomaticamente. Neste ponto, desencadeou-se uma série de confrontos entre os exércitos, travados em múltiplos cenários, incluindo terra e mar. As batalhas ocorriam em diversos locais, abrangendo a própria cidade, o porto e a estratégica ilha de Faros. Este conflito prolongado estendeu-se por vários meses, marcado pela tenacidade das forças locais e pelos esforços de César para reprimir a resistência egípcia. As hostilidades foram tão intensas que, para reforçar sua posição, César aguardou a chegada de tropas adicionais, lideradas por Mitrídates de Pérgamo. A situação se tornou favorável para os romanos à medida que seus aliados da Ásia Menor iniciaram uma marcha em direção ao Egito, atravessando a Síria. Simultaneamente, uma significativa carga de suprimentos estava a caminho pelo mar, um movimento que não passou despercebido pelos egípcios. Diante disso, eles despacharam uma frota para bloquear o avanço do reforço destinado a César. Diante da ameaça naval egípcia, César prontamente enviou sua própria frota para interceptar os adversários, assegurando que o apoio crucial não fosse impedido de alcançar suas forças pelo mar. Ao mesmo tempo, por via terrestre, Mitrídates liderava um contingente de 13.000 homens. Seu avanço estratégico resultou na conquista da cidade vital de Pelúsio e na chegada ao delta do Nilo, consolidando a posição romana na região. Ao unir-se a Mitrídates, César estabeleceu um acampamento diretamente em frente ao exército inimigo. As forças romanas contavam com cerca de 20.000 soldados, incluindo 1.000 cavaleiros, enquanto o exército egípcio totalizava aproximadamente 27.000 soldados, com 2.000 na cavalaria. O palco estava agora montado para a iminente Batalha do Nilo, o momento mais crucial desse conflito. Diante da evidente superioridade numérica de Ptolomeu em relação a César, o estrategista romano concebeu um plano para provocar uma resposta do adversário. Enviou um destacamento para atacar uma vila pouco guarnecida, buscando atrair a atenção egípcia. Embora tenha parcialmente obtido sucesso, Ptolomeu não se deixou enganar e permaneceu firmemente defendido suas posições. Ao perceber a resistência egípcia, César ordenou que suas tropas destacadas perseguissem os fugitivos da guarnição, enquanto ele mesmo liderava a ascensão da colina com suas tropas. O comandante romano esperava semear o pânico nas fileiras de Ptolomeu, porém, o egípcio manteve-se inabalável. O choque entre os dois exércitos teve início com os egípcios firmemente entrincheirados, desencadeando um confronto intenso. Alguns homens do destacamento avançado tentaram contornar a colina para atacar os egípcios pelas costas, mas foram alvejados por flechas provenientes de soldados em terra e embarcações na retaguarda egípcia no Nilo. Diante das diversas baixas, tiveram que adotar uma postura mais defensiva para evitar os projéteis. César estava em uma situação desafiadora. Suas tropas estavam cedendo terreno e o inimigo ia avançando cada vez mais. Porém, à medida que o inimigo ia avançando, ele também se distanciava de seu acampamento e perdia a vantagem estratégica da colina. O comandante romano, percebendo essa vulnerabilidade, ordenou sua destacada força, posicionada na retaguarda egípcia, a invadir o acampamento e, em seguida, descer a colina sobre as principais fileiras egípcias. Essa manobra decisiva quebrou a linha do inimigo, causando uma fuga caótica em direção às embarcações. Algumas afundaram, resultando em muitas mortes por afogamento por causa das pesadas armaduras. O jovem rei estava entre as baixas, tendo afundado junto de suas tropas. Após a batalha, César marchou para Alexandria, onde proclamou sua vitória e anunciou a morte de Ptolomeu. A notícia levou os milicianos egípcios a se renderem. Embora não haja informações precisas sobre o número de mortos, especula-se que pelo menos 1.000 soldados romanos e até 10.000 egípcios tenham perecido nesse conflito. Com a resolução do conflito interno, Cleópatra ascendeu ao trono como co-governante do Egito, ao lado de seu outro irmão Ptolomeu XIV, ambos nomeados e declarados aliados de Roma por Júlio César. Após esses acontecimentos, César e Cleópatra empreenderam uma jornada exploratória pelo Egito, imergindo-se nas maravilhas do reino e apreciando mutuamente a companhia um do outro. A campanha de César no Egito se estendeu por 9 meses, uma empreitada considerada pelo historiador Plutarco como desnecessária e perigosa. Embora tenha obtido êxito ao garantir o pagamento da dívida dos egípcios com Roma e estabelecer um governo pró-romano na região, César dedicou um tempo precioso a questões egípcias. Enquanto isso, a situação em sua terra natal deteriorava-se em meio ao caos,
exigindo que César retornasse para resolver os conflitos que eclodiram durante sua ausência.